blues. If the moons don't rise and the stars don't shine, if the dawn never comes and the day is black as night, I tell you one thing's true, I can't stay blue, and it's all about you there. Oh, now if the sun never shines upon my door, if I never see that lucky day I've been waiting for, if the rain don't stop falling in my heart, we'll be hand in hand, gonna make a new start. Fala pessoal, mais um domingão, a gente aqui mais uma vez, outra vez com uma grande entrevista no Vida de Musico, tá legal? Então, hoje mais uma entrevista internacional para todos vocês que nos acompanham todos os domingos. Nós hoje estamos aqui com a grande cantora e compositora americana Karen Lawrence. Para quem não conhece Karen Lawrence, ela foi um dos grandes expoentes do blues americano com a banda Blue by Nature, ok? Eu particularmente sou um puta fã dela, e quem está traduzindo hoje essa entrevista ao vivo para nós é a Tainá Dantas, que por coincidência foi vocalista da minha banda de blues, e nós cantávamos algumas músicas do repertório da Karen, que foi muito legal. Tá legal? Antes de mais nada, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Patrocínio é bom e a gente gosta. Então vamos lá, pessoal. Patrocinadores do nosso evento é Good Guitar Picks, Caputo Custom Guitar Wear, CGW Custom Guitar Wear, Malagoli Captadores, Pedrone Amps, Pro 3000, Multimeios, Hyper Pro Cordas, Ball Bags para guitarra e instrumentos, e o grande Christian Bove Hardware para guitarras, fantástico, ok? Estamos também com tradução ao vivo diretamente no Facebook. E não se esqueçam de mandar o nosso joinha, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Nós precisamos do apoio de todos vocês para que essa transmissão chegue para todo mundo, ok? Então vamos convidá-la a entrar nesse bate-papo com a gente. Com vocês, Karen Lawrence. Karen, good night. How are you? I'm great. Agradecendo. Olá. Olá. Karen, como em todas as nossas entrevistas, nós começamos com a mesma pergunta. Ou seja, qual foi o seu primeiro cachê? Qual foi a sua primeira grana, dinheiro que você fez com música? As a musician, as a singer, as a composer, which was your first professional job that you got payment for it? Which was the first time? Payment. I was a ventriloquist. Nossa, ventríloca, o trabalho dela, como ventríloca. And I sang, but I did a ventriloquist, and then I sang and played guitar afterwards. Ela fazia o ventríloco e depois cantava $25. E ela era paga $25 por esse trabalho. E quando foi isso, Karen? How long ago? How long ago? Let me rephrase. How old were you? I was 10. 30 years ago. 30 years ago. Yeah, I was 10 years old. 10 years old, 30 years ago. Agora me fala uma coisa. Quando foi que você realmente ingressou no mercado da música? Gravação, carreira, quando foi? Began to really enter the musical career, like recording and great recorders also. Like how was it for you? When did you really feel that I am inside the music? It happened that
when I was about 14, just turned 14, I was playing guitar in a store, music store, looking at music, reading the music, and somebody asked me to be in his band. E alguém chamou ela para participar de uma banda. Legal. So that was, I was already serious, but I had no vision. I had no idea. Ela não tinha I visão. was a child, you know. Era uma criança, né? So that was the beginning. Ever since that day, I was in a band. E desde daquele dia eu sempre estive numa banda. And when I was, I went through mainly one band, but a few. Mas algumas. And then when I was about 18, a manager found me. Aí o empresário de fato encontrou e tudo. And I joined a band that she was in charge of. Her name was Christine Desatel. Christine Desatel, ela era tipo a gerente assim da banda, né? Já estava no controle da banda, tipo líder da banda, e chamou ela para cantar nessa banda. And that was she got us signed to a record deal. So that was so by the time I signed the record contract, I was 20. Quando a própria Karen assinou, ela já tinha 20 anos de idade, 20 years old, yes. Isso quando ela... That was serious. E foi a primeira vez séria mesmo. Isso foi quando você gravou o seu primeiro disco, então? Foi nessa idade, aos 20 anos? That was when you had recorded your first album when you were 20 years old, right? Yes. Você... 21, I turned 21, yeah. 20, 21, por aí. Poderia nos dar uma base de quanto você fechou nesse disco? Você ganhou um dinheiro legal para fazer esse LP? Did you earn a great money to do this album, this first real album, for real, as you said, it was the first job you really got into, music, a manager, etc. Could you give us a base on if you got lots of money over it or not, or if you could I can give you a story. They gave us the record company put a gravadora colocou algum dinheiro. Right, they put up the money, and then they hold your feet to the fire. Eles dão dinheiro, depois ficam esquentando, te rolando até lançar o álbum. So in our case, they rented a great studio, record plant studio in San Francisco. Alugaram um grande estúdio em São Francisco, uma base ótima para gravar. Hi. You kind of froze. Oh, I froze. Why? Why did we freeze? I can see you. It's okay. I can see you normally. Why did we freeze? You are doing good. Tá ok, Paulo? Tá vendo a Karen? We froze. It's okay. It's back. Okay, good. Anyway, so did you do that one already? So then we had a beautiful studio, a big house with a and beautiful. And I think we got paid during the, like $100 a week, like $100 a week was for food. Mais ou menos uns $100 por semana, que era basicamente para comer, mas levaram elas para esse estúdio maravilhoso e tudo. Nossa, elas estavam se sentindo ótimas, né? Achando que estava incrível, só que eram $100 a semana. $100 a week, Yeah, and that's called the per diem, and all the money goes into your account and you owe it later. So if your record is big, you pay that back first, and if it's not, esse valor vai para sua conta, só que você fica devendo ele. Então, se o seu álbum vende muito, aí você paga isso primeiro que você ficou devendo, que é o seu per diem.
E aí depois você começa a ganhar em cima disso. Then you get to the real money over the records. Yes, after you pay for these per diems you've used before. Is that right? If you have a hit record, the idea is it will pay it back. And then if you are the songwriter, you might make some money. You might make some money. But in our case, we did not have a hit record. Mas no nosso caso, a gente não tinha um álbum de hits. And the record company pays for you to go on tour to support it. So this is all going on your account, right? E aí eles fazem todo o suporte para você viajar e tudo, né? Com aquele álbum, e isso também vai depois para sua conta. Legal, bacana. Bem, esse foi o seu primeiro álbum, joia. First album, great. E depois, o que veio depois disso? And after that, what came after that? Touring, and by the way, this is great fun. I'm having, we had great fun. A gente se diverte muito. Yeah, and many adventures, and we went on tour, and we prepared for a second album. E a gente foi se preparando para segundo álbum, né? And now the record company is getting nervous because it wants a hit song. E agora a gravadora tá ficando nervosa porque eles querem uma música hit, eles querem, né, que o álbum vire e tudo, né? Right. E você gravou o segundo? You recording it? Now they want to hear the songs. They want to help with the songs. Agora eles querem ouvir eles querem ajudar com as músicas. It's not so much fun right now. Agora já é mais divertido. Right. A little pressure. Um pouco de pressão na cabeça delas, né? And this was for the second album in 1977. 1977. Yeah. 1977, 1977, yes. Right. So what happened? Did we make another record? I don't think we made another record. We had to move on and go to another record company. I think they just... No, thank you. Álbum. Eles não quiseram mais, a gente teve que ir para outra gravadora. They said no, thank you. Yes, they said no, thank you. So we move on and go try to find another record company. Am I yelling? Am I too loud? You're not yelling, it's great. Okay, it's good. Great. Okay. Ela disse que eles tiveram que continuar na luta, né? Seguir em frente e procurar uma outra gravadora. So we found a producer, Jack Douglas. Jack Douglas era produtor que elas encontraram. And he took us to a few record companies and finally A&M Records. E aí levou para várias gravadoras, né? E aí finalmente a A&M Records. And it was a similar kind of situation. They want to hear your songs. They want to say, well, this is going to be successful. Que queriam ouvir as músicas, participar, um processo parecido, né? Queriam ouvir algo que fosse ser sucesso e tudo. And the same thing happens. They put us in a good studio, a little bit of per diem. And puseram a gente num bom estúdio. And it's very creative. We go to a house for a month. We write songs. We were in Florida. Yeah, it was it's a lot of fun. I wasn't a very strong songwriter. Eu não era uma compositora muito forte, assim, de escrever letras. Não era muito meu forte. At that time. So I would, the way it worked is the guys in the band, the guitarists, even the drummer, the bass player, they brought me songs and I write a lyric or I write my part. Eu trazia as músicas para ela e ela ia montando as coisas, o guitarrista escrevia, o baterista escrevia, o baixista escrevia, trazendo músicas para ela. E ela ia montando as músicas. Deixa eu perguntar uma coisa agora. Karen, um minuto. Nesse período todo, tá?
como é que você se manteve financeiramente? Ou seja, você viveu desse disco que você fez ou de shows? Como é que era? How do you live on this period? Like whenever you went through this period, what was your main way of living? Like was that record you company advance? Yes, and they took the record company paid for everything, but of course this is going into your column. This is what you know. But we at that time it was 1978 and it was 78, era complicado. It was fine. It seemed okay to me. Tava tudo bem. I don't anyway, that's how we did it. And I spent I think we got a salary at this time. Era nessa época, e nessa época ganhava salário. And my good manager, with a good manager, we had an accountant, we had, people working for our organization, and they took care of things. E eles cuidavam das coisas para elas. They took care of my apartment, Basically, the record would give you this basis on money so you could live like with what live was necessary. Like kings. No, just kidding. Não, ela disse que é isso mesmo, que as gravadoras davam essa base de suporte para que elas tivessem condições de manter a vida, né, de viver e tudo, e nessa época tinham salário. And everything was fine. We were very serious. We were always working in the studio and then, rehearsal or recording. Sempre no estúdio, ou compondo, ou gravando. Deixa eu perguntar uma coisa agora. Me diz Eita, meu mouse tá uma beleza aqui, viu? Então, me fala uma coisa, Karen. Você trabalhou com alguma outra coisa que não fosse música? Alguma coisa que no período em que você por acaso não estava trabalhando com música, você fez alguma coisa por fora? You did anything else besides that? Like from the moment you began working with music, if you did anything else like in parallel? No. There's no time for parallel. Parallelo. In those days, okay? In those days, those circumstances, everything I did was for the band and the project. I worked out, everything. Malhou todos os dias. Right. Everything. My shoes. My clothes. Fazer as roupas, tal, everything was a few hours in the morning and then you go to the studio. E depois no estúdio. Some fun at night, sometimes. Alguma farrinha à noite, algumas vezes. That would be fair enough. Vamos chegar naquilo que para mim é a parte mais prazerosa do negócio. Most pleasant for me. Always same. Blue by Nature. Quando aconteceu e como é que foi isso na sua carreira? De repente, você estava saindo de alguma fase boa, alguma fase difícil? Como foi? Were you in a transition from one phase to another? How did it happen in your life to get to Blues by Nature? Okay, so Blue by Nature in the 90s. Okay, so after record companies in the 70s, same problem, not, whatever. Then you try to get another deal. I got one at RCA. And then the 80s, I tried and tried. And I did have one other record in 1987. And this is a very important thing for your topic. It's a lot of work. Espera ela falar para você traduzir, senão eu não entendo nada. Ok? Olha lá. Tainá, espera ela terminar de falar para você traduzir para mim, senão eu não consigo entender.
Ah, tá bom, tá bom. Tudo bem? Legal. Beleza. Então, vai lá, o que ela falou? Ela disse que as gravadoras nos anos 70, nos 80 foram buscando fazer outros contratos, né? E aí ela ia começar a falar sobre 1990, a gravadora que eles chegaram e tal, onde ia começar a parte do Blue by Nature. Okay. So always trying to get a record deal. Okay? Always in the 80s, and it's hard. It's painful. It's painful. You write songs, you love your project, you go forward, and you get turned down, and it is, I call it pain. It is pain. And all that time, now you're on your own, you're making your own dollar. Somebody, my partner, and later my first husband was Fred Hostetler, the guitar player in Blue by Nature. And he worked as a mover in New York City. He worked in an office in Los Angeles when we moved there. I worked as I remember in 1987, I learned to type. And I worked as a temp receptionist. Good morning, Turner Construction. Yes. I'm very good. I'm very good. Ela disse que foi um momento que era muito difícil, porque depois de ir de uma gravadora para outra e tal, você se dedica, faz o seu trabalho com todo carinho, todo cuidado, e aí você não consegue nenhuma gravadora, e aí ela foi com o parceiro dela, né? E trabalhava muito, ela trabalhava em escritório, aprendeu a digitar, né, a digitação tipo de máquina mesmo, né, trabalhou como recepcionista e tudo, então ela disse que nesse momento foi um momento muito doloroso, porque eles precisaram se virar com o que podiam, era você fazendo o seu próprio dólar, né, não tinha esse apoio da gravadora aí. So we were both working day jobs, and then instead of trying to get a record deal from someone else, I don't know how to describe it. It happened in Paris, believe it or not. I only knew one blues song. Do you want to translate that, Dinah? Do you want to tell him that? Ela só conhecia uma música de blues, e por incrível que pareça, essa situação do Blue by Nature aconteceu em Paris, né? In Paris, you said yes. That was the place. Well, I forgot to tell you this. I forgot to tell you. I had a day job, but I also was singing since 1987. I was singing in a Russian band in Los Angeles. International music. By the way, I sang 4 lambada songs. Tinha 4 músicas de lambada, era uma música russa de música nacional. Ela cantava isso à noite, enquanto durante o dia ela tinha trabalhos normais, né? Trabalhava durante o dia e cantava à noite desde o final dos anos 70. And it was international music, and it made, to me, it was a lot of money. So I had 2 jobs. And then we were in Paris, and I only knew one blues song. Now, the old bands I was in were very bluesy. My favorite music is blues music. Muddy Waters, Howlin' Wolf, Son House. These are my roots. Do you want to tell them that? Sim, essas são as raízes dela, né? Muitas das raízes dela são coisas que são um pouco blues, apesar de que nessas bandas ela não cantava necessariamente isso, mas já tinha alguma base e tudo, mas ela só conhecia uma música de blues antes, ela falou, né? So we were in Paris and we went to see a blues band because we wanted to know, go ahead. We wanted to know what a French blues band would sound like. Queria ver como uma banda de blues na França iria soar, né? Tocada por franceses e tal, como seria isso? So when we got to the bar, the band was from Elkhart, Indiana, USA. A banda era de Elkhart, Indiana, dos Estados Unidos, tocando na França. Então,
era um blues de raiz mesmo, né? It was a root blues. So I sang my blues song, my one song, and I honestly, I think I was singing on the bar, and we had a great time. And my partner, Fred, and I looked at each other and just said, wow, this is what we should be doing now. And that's how we started the band. Olha, ela cantou a única música de blues que ela sabia, ela cantou com essa banda e ela pensou, tô só cantando aqui no bar e tudo mais, mas foi disso que saiu, porque o pessoal sentiu, nossa, é isso que a gente tem que estar fazendo pra vida, porque rolou super legal e tudo. And that's what we did. E foi isso que a gente fez. O Baninha... How many albums did you record with Blue by Nature, and how was this process with having the band and then trying to find a recorder to do that, to give you this support? How was that process? Well, we came up with the money ourselves, between me and Fred, and between our jobs and our credit cards. And we started this one, Blue to the Bone. We did this one on a bus. It was a favor from a friend in Malibu. And we got to use the bus. It had recording equipment inside for free. And wow. That's how we recorded that album. And go ahead. Esse primeiro álbum, eles levantaram dinheiro deles mesmos, né? Ela tinha dito antes que na época que ela trabalhava durante o dia e cantava à noite, eles conseguiram juntar bastante dinheiro, né, nessa época, e que aí eles pagaram do próprio bolso, e que eles gravaram esse primeiro álbum dentro de um ônibus que foi emprestado. Então, eles colocaram os equipamentos de música dentro desse ônibus, e eram de um amigo deles em Malibu, e gravaram de graça dentro desse ônibus com equipamento de som lá dentro. Doideira, doideira, isso foi loucura total. Meu Deus do céu. Total crazy things you were telling us today. Pergunta, Karen, esse primeiro disco, Blues to the Bone, quanto rendeu para vocês? Vocês ganharam dinheiro com esse disco ou ele só serviu mesmo para vocês conseguirem shows? Did you earn a lot of money with this album, or did this album only get you to make lots of shows? How was this? Did you happen to make lots of money, or how was this process? What we did is we took the finished album, well, let's say part finished, and we sold it to a small record company, Shattered Music. I think you see it. See how it's here? Took our record and we sold it to that company. And it was not for a lot of money. And at that time we started playing in Los Angeles. We played Monday, we played Tuesday, we played every day of the week, sometimes for very little money. And we played and played and played, and we made more money, but it's still, it's not for the money. And it's not, and we didn't make a lot of money. Money is a problem. Money is a very big problem. We had, I had been with record companies and big concert tours. And my partner, Fred Hostetler, had also worked on tours. So we knew how to put together little tours. We lived in Los Angeles,
and we would go to Texas. We went to Alaska. We went to New York, and we did it as professionally as we could. But a lot of financing was done on our own, and that doesn't make you a lot of money. It just doesn't. Não dá para ter muito dinheiro. O dinheiro é uma coisa muito complicada, como ela falou. Grande parte das coisas eles tiravam do próprio bolso mesmo para poder manter. E fizeram algumas turnês, né? O parceiro dela sabe como fazer, emendar várias pequenas turnês umas nas outras, mas que isso não era nunca pelo dinheiro, né? Que eles fazem essas coisas, e ao mesmo tempo também acabam não conseguindo ter muito dinheiro, porque as coisas têm os seus custos e tudo mais, né? Então, sempre é uma coisa complicada essa parte de grana. Não fizeram muito dinheiro com esse álbum, mas venderam esse álbum para uma distribuidora pequena, não por muito dinheiro, mas conseguiram ir se mantendo, e aí, através de fazer shows, eles conseguiram ir fazendo mais shows. Nessa história, pelo que eu percebi, quem era o Fred, que era o seu manager, que cuidava de todo o processo de agendamento de shows e tudo mais. Mas por acaso você lembra ou você sabe de alguma vez em que vocês ganharam muito dinheiro no show? Vocês fizeram um trabalho que foi uma grana que vocês falaram, meu Deus, é muito dinheiro. Aconteceu isso com vocês? Um show super legal que vocês levantaram uma grana bacana? Paulo said that it seemed that Fred was kind of your manager, and then he would schedule you guys shows and everything else. And then Paul is asking if it ever happened to you that, oh, you had a great show that gave you loads of money, and something like unusual that happened that you were like surprised about. Well, one, yes, Fred was like the manager. He's good at it. When I met him, he was the road manager for when we were on A&M Records. He's very good at it and very capable. We used to sell CDs at shows, and I can't say there was really anything unusual about, some big amount of money, but there just never was big amounts of money. There was mostly just big amounts of creativity and satisfaction musically. And that's kind of what is important to me. É isso o que importa para ela de verdade é a questão de quanta criatividade aconteceu, porque nunca rolou mesmo muito dinheiro, né? Nunca aconteceu esse momento de, nossa, ser muito dinheiro. Eu disse que eles vendiam CDs e isso até dava algum dinheiro, mas que não era mais importante, mas que sim, o que era importante que eles adquiriam nesses momentos de trabalho era a grande criatividade que eles podiam desenvolver, né? Os momentos mesmo musicalmente falando, que é isso que importa para ela de verdade. Eu entendo. Eu estou perguntando isso porque eu pergunto isso praticamente para todo mundo. E vou dar um exemplo, tá? Ou seja, eu perguntei para a Joanna Connor, e ela disse que uma vez, durante uma gravação, ela recebeu um telefonema de um empresário russo e que queria um show com ela, porque ela estava, acho que, gravando na Europa, alguma coisa assim. E o cara, ela estava com o produtor dela, e o produtor falou, fala que você quer $25 mil para ir tocar lá. Aí o cara falou, ele jogou e o cara pagou. Entendeu? Ela falou, pô, foi uma puta grana que pintou de repente. Tá? Então eu queria saber se aconteceu isso em algum momento, de repente pintou um show, alguma coisa, uma corporativa, alguma coisa que deu essa grana, tá? Esse é o motivo da pergunta. He's asking this because he said he interviewed Joanna Connor, and then once she was recording at a studio and she got a call from a person, and then this person was asking her to play at a place. And then her manager told her, say you want $25,000 to play in that place. And then she said, okay, I'm going to say that to this person. And the person bought her show for $25,000 at the time. And then Paulo said that was the reason he was asking you. If anything happened to you, like out of the blue, that makes you, helped you to make a lot of money on a unique situation. That's why he's asking you this. I can't say so. Not that I can recall.
Não que eu me lembre, realmente não aconteceu comigo. Algo assim. Agora vamos ao reverso da moeda. Alguma vez vocês foram tocar em algum lugar e não receberam? So let's go to the other face of the subject. So did it ever happen to you that you went to play in a place and then you got no money at all? Like people did not pay you for the show or something like that happened? Not really. Not really. We had a pretty professional outfit, you know. Yeah, it didn't really happen that way. Profissionalmente nunca aconteceu com eles, na verdade. Sempre conseguiram receber direitinho, né? Não, tratavam as coisas de uma forma muito profissional, então com eles não aconteceu. Mais uma coisa, Karen. Aqui no Brasil, o músico tem pode dizer assim, uma fama muito ruim. Ou seja, aqui para nós o músico, ele é vagabundo, ele é bêbado, seja lá o que for. E é uma profissão aqui para nós, assim, nós temos grandes estrelas, mas o músico convencional, o músico normal, também, como você mesmo falou, sofre muito para ter um nível de renda razoável. Aí eu te pergunto, um belo dia você chegou em casa e falou assim, pô, eu vou viver de música. E aí, o que a sua família falou? Como é que isso aconteceu? Você teve, por acaso, você sofreu alguma represália? Teve apoio, não teve apoio? Como é que foi? Here in Brazil, it's very hard for musicians in general to live on music because generally musicians here have a bad fame. So people think, that they only drink alcohol all day long, or that they are losers, or people always think bad stuff about musicians. So it's very hard for us to raise money enough for a month, for example. It's very difficult to have establishment on financial life. And then Paulo, eu esqueci o que você falou na última parte, desculpe. Yes. So eu lembrei, desculpa. Sorry. He asked, how was the day when you get to your family and said, "Oh, I'm going to live on music"? Did you have a support from people in your family, or did you suffer like some kind of rejection on that, or did they say anything bad to you? How was that? No, my parents took me to my first rehearsal. They both sang, and we were musical, and they were very supportive the whole time. So I was very lucky. Many people are not so lucky, I understand. But no, they were they were supportive. Ela disse que os pais dela levaram ela para o primeiro ensaio dela e que eles foram muito colaborativos, assim, com a carreira dela. Eles eram muito musicais, cantavam também em casa. Então eles deram para ela todo o suporte. E muitas pessoas dizem que ela é muito sortuda porque teve esse suporte dos pais o tempo todo, desde sempre. Também ela começou cedo, né? Acho que os pais deviam dar um suporte mesmo, né? Vamos lá. Agora, gente, antes de mais nada, quero deixar claro para vocês que não se esqueçam de dar o nosso joinha aqui, compartilhar o vídeo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão fazendo, que se tiver perguntas aqui, eu vou fazer para Karen, tá legal? Muito bem, então não se esqueçam. Vamos compartilhar o vídeo para que a gente consiga uma audiência legal. A minha outra pergunta para ela é o seguinte: como é que foi para ela nesse período todo? Agora uma pergunta mais pessoal dela. Uma mulher viver de música em qualquer lugar do mundo é uma coisa complicada, ou melhor, o que não deveria ser, acontece. A música, onde você está no show business, você está dentro desse meio, que é um meio complicado, como é que foi para ela? Ela, por acaso, teve em algum momento, ela sofreu algum assédio? Em algum momento ela teve que recusar alguma coisa, algum trabalho, porque ela percebeu que ia rolar alguma pressão, algum assédio por parte de algum produtor, alguma coisa? Paulo is saying that it's very difficult for women to be in this musical environment, as generally it has a lot of men. So he said that he wanted to know if you ever went through an embarrassing situation with someone, or how difficult it was, if you had any kind of maybe verbal abuse or something that
happened to you, like if you, for example, decided not to be in a job because you felt that something bad could happen, if you felt oppressed by men at any time? Well, I've been very lucky because I had a lot of background, and I kind of, by the time I was 20, I had a lot of experience, and I was pretty good. Not great, but I was pretty good. So generally, I'm accepted. But there are the usual things that go with being female. The usual things that most women go through, with radio people or things that they expect from you. I remember sometimes I would go to an interview and it's like I was a gift for someone, but I just held my own. I just stayed strong, and I went through with my interview or whatever I was there to do in a respectful way. And I feel that I just demanded an equal footing. And I wanted to go back to something you said about musicians not being. Caiu, né? Travou ou caiu? Acho que travou. Au, 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 au. Gente, enquanto nós restabelecemos aqui a conexão para ver o que foi que aconteceu, vamos voltar aqui. Lembramos a todos que estamos aqui entrevistando a grande Karen Lawrence, que ela está contando para nós bastante da experiência dela, tá? Nós estamos tendo aqui um probleminha de conexão, tá legal? Alguma coisa deve ter acontecido lá. Eu acho que eu vou tentar restabelecer a conexão aqui, ok? Vou desligar aí, Tainá, e vou tentar reconectar, ok? Vamos ver se eu consigo falar com ela novamente. Espera aí. Vamos lá. Vamos, saiu. Vamos lá novamente. Chamando todo mundo. Ingressar, eu ingressei. E vamos chamar a Karen. Karen, venha, minha querida. Só temos a Tainá aqui conosco por enquanto. Vou tentar chamar ela aqui. Vamos lá, vamos, onde é que tá minha querida Karen Lawrence? Bem, vocês estão vendo, pessoal, que nós estamos aqui apanhando um pouquinho, porque isso acontece, ok? Mas quero deixar claro para vocês que nós ainda vamos tentar terminar essa entrevista, porque eu não posso deixar isso passar batido aqui. Vamos lá. Enquanto, só já traduzindo aquilo que ela havia falado, né? Vai, isso, vai falando. Opa. Eu acho que caiu lá mesmo. Olha lá, vai que ela não. E exigir igual respeito. Isso também sempre ajudou ela muito. Tá. Tainá, desculpa, eu cortei você. Você pode repetir? Sim, claro. Então, ela estava dizendo aqui no quesito de assédio, né? Que ela teve muito background disso, as pessoas deram muito suporte para ela, então com 20 anos ela já tinha bastante experiência, já sabia como lidar com essas questões. Algumas vezes, em algumas situações de entrevistas de rádio, ela sentia que a ideia era deixá-la de presente para alguém, mas que através da postura dela, que sempre foi uma postura muito rígida no sentido de exigir o respeito igual, ela conseguiu se manter de forma a não permitir esse tipo de situação de acontecer, né? Contando com o apoio das pessoas que estavam ao redor dela. Beleza.
Estou aqui, pessoal, estou aqui novamente, tá? Tainá, o que você achou até agora do que nós estávamos falando, Tainá? Com a Karen? O que você percebeu nessa nossa entrevista que nós estávamos fazendo aqui? Qual é a sua opinião nesse todo? Minha opinião nisso é que é legal observar, né, que pessoas vivem experiências diferentes na sua carreira musical, né? Nem sempre rola tanto dinheiro quanto a gente imagina que rola, nem sempre existe esse glamour todo, né? Às vezes a gente acaba entrando na carreira musical iludido. E é bom a gente ver que algumas coisas acabam sendo parecidas. Eu acho que por pior que sejam algumas situações que o músico vive financeiramente, nos consola saber que existem outros lugares do mundo e que as pessoas passam pelas mesmas dificuldades, né? Acho que falta ainda no mundo todo dar mais valor para a arte no geral, né? Até agora a entrevista está sendo super legal, está sendo bem sincera com a gente, né? Tá sendo super humilde de contar a história dela, compartilhar e tal, muito simpática, né? Tainá, me diz uma coisa, você, principalmente que viveu esse momento, ou seja, que a gente tocou esse repertório da Karen, que foi, maravilhosa, você que é professora de canto, tá? Também, que sabe toda essa história de como é o trampo da voz. Eu me lembro que uma vez, você disse uma coisa pra mim, há muito tempo atrás, infelizmente, e eu vou repassar pra você, eu quero que você dê esse suporte. Você disse para mim que de todas as vozes que você havia escutado, a da Karen era o perfeito, eu não me lembro, ela era fantástica. Você podia jogar essa opinião para a gente, para todo mundo entender o porquê da nossa entrevista com ela? Claro, nossa, além de que, primeiro foi um privilégio enorme estar naquela banda, né? Acho que a gente viveu momentos musicais incríveis ali, de realização total. Eu, pelo menos, tive grandes realizações na carreira como cantora, assim, né, professora e tal, naquela banda que a gente tinha. Então, foi um dos momentos mais legais da minha vida poder cantar no nosso repertório Blue by Nature. Uma coisa que me marca até hoje. Eu tenho nostalgia com os vídeos que a gente gravava na época e tal. E ela foi uma grande influência para mim. A voz dela é incrível. Ela voltou, olha lá que beleza. Dang! Okay. I had to come into a different room, I guess. I got it back. Let me try to get... Teve que mudar de sala para poder conectar melhor. Oh, okay. Now we're in the same room with my dog. Okay. Oh, well. Estamos na mesma sala agora que o meu cachorro. Well, now, okay. Can you see me? Oh, how weird. Let's see. What do I have to do? Oh, camera off. There. Ah. Oh, now you can see me, right? All right. Okay. Now we're in my office. Ignore the. Okay, let me blur my background. Okay, so what I'm just gonna. Okay, I want to go back to what I was gonna say. You know, it's musicians are thought of that way. You know, I mean, a lot of musicians, they think I just saw a television program, a dating show, and they were going to be musicians, and they were talking about drinking, drugs, and cheating on the show. Go ahead. Tell them that. Disse que ela viu um programa de namoro em que os músicos estavam lá sempre bebendo, se drogando, e que acabam tendo essa imagem também em outros lugares do mundo, né? Right. This is an assumption. Although, you know, we are artists and we are a little bit outside of the box. That is, that's the way, that's the animal. Okay. So there's a little bit of that, but the part where you say, oh, people can't, say in your country where they can't make money as a musician, maybe the club owner says, it's good enough for you to play and have exposure. You know, you don't need to be paid. That is common everywhere. Ela diz que é comum em todos os lugares as pessoas acharem que você tem aquele dom e vai mostrar ele, mas que não necessariamente você precisa ser pago, que só a exposição de você poder mostrar aquele dom já é o suficiente para você, né?
Eu escuto isso todo dia. Pô, eu pensei que era só aqui, viu? Nossa Senhora! He said he thought it was only here in Brazil. He listens to that every day. No. Sorry. No. Karen, como é que foi gravar para Aerosmith, fazer background para Aerosmith, Jeff Beck, e você ganhou uma grana legal para isso? Valeu a pena fazer esse trabalho? Was it worth regarding payment to work with Aerosmith and Jeff Beck? How were these jobs you've done for them, and if it gave you, it helped you to make lots of money or not? And how great it was artistically. Okay. No money for the Get It Up, Get It Right. Just the privilege, okay? Understand? Just the privilege of singing on the record. When we opened for Aerosmith, we were on tour, my band 1994. We're not making money, but I can say now, oh, we opened for Aerosmith. I can say, oh, I sang on a Aerosmith album. For Jeff Beck, I don't think there was any money to sing on the record, but I did get to write part of the song. It's just the way it is. They called you at 9 at night and say, be ready by 2 o'clock the next day. It's just, it's not, there's not a lot of money unless you write hit songs. If you write hit songs, Taylor Swift is making a lot of money. A Taylor tá fazendo muito dinheiro, porque ela disse que se você não escrever músicas hit, não tem muito dinheiro de maneira alguma, né? Ela gravou pro Jeff Beck, falou que não ganhou dinheiro, mas que pôde escrever como compositora parte da música, então isso foi bom para ela. Mas com o Aerosmith foi apenas o privilégio, apenas entre aspas, porque ela disse que, pô, que legal, né? Fazer esse trabalho para eles e tudo, mas foi só pelo privilégio de estar no álbum. Ela realmente não recebeu nada. E aí, algum retorno teve quando eles abriram um show em 94 pro Aerosmith. E aí, pode ter tido algum retorno, mas no álbum mesmo foi só com o privilégio de tocar lá. Então, voltando, ela disse que para você ganhar dinheiro mesmo, tem que ser compositor de música hit. Fala para ela, Tainá. Fala para ela aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Fala para ela também, para ela saber o que a gente pensa dela. Yes. When you were down on your internet, Paulo was asking me how it was for me to sing Blue by Nature when we used to have a band back then, and we had fun and games in our set list. We loved to do this song a lot, and I became a great fan of you because Paulo, I think Paulo, back then Paulo was the leader of the band, so he would give us the songs to study, and I totally fell in love with you from the moment I've heard to that song. I thought you were an amazing singer, and then I was totally very, very happy to try to sing that. And then Paulo was Fun and Games? Fun and Games, yes. You sang Fun and Games? Great. Yes, as a cover. I was trying hard to. And then Paulo recalled that once I told him, because I am a singing teacher here in Brazil. Oh, wow. Paulo was the person who helped me to start my career as a singing teacher. Tô falando para ela, Paulo, que você foi a pessoa que me começou como professora de canto aí. And then he asked me to join this band. I was 19 years old or something. I was very young. Last year. All the other guys in the band were much older than me, but it's okay. I'm not going to let him know about that part. And then I told him that your singing was fantastic because the roaring sounds, I love it so much. It's so beautiful. And I was really, really excited to get to know you. And I've learned to sing other songs from you. And I really think you're an amazing singer. The mixture of textures you have in your voice are amazing, and I am still learning. I'm still learning a lot from that. It's it reminds me, I don't like you to have to think about learning that. It's all you just being confident with your own voice, like a good basketball player, and then you just go for it.
So, yeah. Do you write songs? Oh, sorry, go ahead. Não, tudo bem. Eu disse para ela que eu ainda estava aprendendo, né, muito com as músicas que eu escuto dela até hoje e tudo mais, quanto me marcou, expliquei para ela, né, como foi para mim, né, Paulo? E aí ela tá dizendo que não precisa se colocar nessa posição de aprender, que é só você ir com toda a confiança mesmo na sua voz, e assim como um bom jogador de basquete, só vai na confiança e vai em frente que vai dar tudo certo. Agora, nesse exato momento, como é que tá a carreira dela? Eu tenho acompanhado alguma coisa pelo Facebook, vi que parece que tem um showzinho aqui, outro ali, ou seja, ela continua cantando, ela tá levando essa carreira adiante. O que ela tá fazendo nesse exato momento? Right now, on your career, what's the job you've been doing? Paulo said that he sees, he follows you, and then he knows that you've been playing some shows here, over there, and he would like to know, how is your career right now? What things are you doing? How have you been performing? Right now, it's kind of exciting because I'm writing a lot. I have been writing a lot for years now. It's not everything is good, or let's say not everything is great, but I'm writing almost every day. It's crazy. I'm very inspired musically. But right now I'm trying to put a, what do you call it? A simulcast, put together a show for taping or for performing, and I'm selecting songs, and also, I think I'm getting ready to release another single, that I recorded, with a new friend, a new guitar player. His name is Tony Saracine, and he and I worked on this song because I was jamming with these new friends. After I moved, I met some new musicians, and we were just jamming, and I did that song, and he liked it, and so we started working on it, and I think it's done, and I think we're going to release it. So I'm kind of excited about that. Otherwise, I have so many good songs. I may hook up with a couple of old Blue by Nature mates and record a few, and I'm kind of playing around, just playing around with musicians, trying to put something together. And then this, COVID-19 thing happened and kind of stopped everything. So, but we're still doing things, So I'm very excited right now. Very excited. Go ahead. Tá muito empolgada com as coisas, disse que tá muito inspirada musicalmente, que tem escrito muito mesmo, que tem várias coisas legais que ela tá escrevendo agora, que ela realmente tá muito inspirada mesmo, e que ela tem, depois que ela se mudou, ela conheceu alguns músicos com quem ela tem feito algumas jam sessions, né, e que numa dessas jam sessions ela encontrou um novo guitarrista amigo dela, Tony, what's the name again of the guitar player? Tony Saracine. Tony Saracine, é um guitarrista que ela encontrou, estava fazendo uma jam com ele um dia e ele gostou muito de uma música dela, e ela tá próximo de lançar um single novo aí, pessoal, para quem curte, já pode acompanhar a Karen aí, que daqui a pouco ela deve lançar um novo single com esse amigo dela, e disse que talvez encontre alguns amigos aí do Blue by Nature, pode ser que role alguma coisa quente aí pra gente já ficar de olho, hein? Deixa eu fazer agora uma pergunta pessoal, vou fazer uma pergunta e já vou pedir para ela fazer as considerações finais e dar um conselho para a galera que está começando, que esse é o mote do programa, né? Ou seja, o que ela aconselharia para quem está começando nessa carreira hoje. Mas antes disso eu quero saber, pergunta para ela, o Fun and Games é de quem? É dela, a composição dela, e letra e música? Quem que é? Paulo said that he's going to ask you a question afterwards, that to give you the word so you can make your conclusion. But before that, he would like to know who is the writer of Fun and Games. If it's a composition of yours or it's hers. Oh my God, I'm sorry. If it's a composition of yours, can I tell you how? I won't tell you why. I just say, when I was writing the song, it was daytime,
and I was driving, and I had to pull over. If I used to write a lot in my car, and I would write without looking in the car. So I'm writing, but I got so emotional, and I was emotional when I started the song, crying, and I had to pull over and go to the park, and I just stopped my car and I'm writing. And then I went to McDonald's because I got hungry. I wanted some French fries. So I went to McDonald's and I walked in, and I don't know what I looked like, but that girl, just some fries. And the girl asked me, "Are you all right?" I said, "Yeah, just give me the fries." And, so I remember writing that song on the freeway, Los Angeles, the 5 freeway. Yeah. Yeah. And by the way, I did have it arranged, but in my head, I got home, I played it on guitar. And that night when we played, I showed Rick Dufay, the guitarist. I said, "Here's the song I wrote today." Because every day I bring a new song. Every day I bring a new song, and maybe it's a simple song. Simple. That's fine. 1, 4, 5 chords, very simple. But this was not as simple. And so I showed Rick, "Here's the song." And he goes, "Oh, that's cool." And so when we were on stage, I said, "Let's do it. Let's do that song." And he goes, "Oh, no, don't do it." I go, "Here we go. Ready? 1, 2. He goes, "Don't." And we did it. And of course it was terrible. It was, we call it the train wreck, but it grew into a long, very good song. And it is one of my favorite songs. I'm so flattered that you sing it. So flattered. Yeah, that's great. Oh, thank you so much for singing that. Ela disse que ela escreveu essa música, a música é dela mesmo, Fun and Games, foi uma música que ela escreveu na estrada, na Highway 5 em Los Angeles, né? Diz que ela costumava escrever, dirigia muito no carro e que gostava de escrever coisas, às vezes escrevia sem nem estar enxergando direito o que estava escrevendo, né? Porque dirigindo e escrevendo, e que nesse dia ela estava muito emotiva, porque estava escrevendo essa música, né? A gente conhece a letra, sabe que é uma letra que fala de amor de uma forma triste, né? E ela disse que entrou no McDonald's e comprou uma batata frita e estava chorando muito. E aí depois terminou de escrever essa música, e que nesse mesmo dia à noite ela mostrou para o guitarrista do Blue by Nature. Ele falou, eu compus essa música hoje e tal, mostrou para ele, tocou um pouco, falou, que legal e tudo. E nessa mesma noite eles tinham um show e ela virou para ele e falou, vamos tocar agora. E ele falou, não, agora não, eu não estava nem arranjada a música ainda, né, completamente. E ela disse que tocaram a música, que não ficou tão bom nesse dia, mas que depois a música foi crescendo para o que ela se tornou depois, né? E que ela ficou muito feliz que eu falei que eu cantei essa música, ela disse no final, puxa. Sim. So now you can give your words of conclusion. Thank you very much. Thank you so much. I'm so happy to be here. Thank you so much, Taina. Good work. I gave you a lot of story there for you to translate. I think you did a good job. Thank you very much. I was concerned about it. I was really concerned really would want to make a good job here. Thank you very much. I know you can give us your words of conclusion if you liked it. If you would like to say something to us, like a tip for new musicians that would like to follow this career, what would you have to say to them? I say you do it because you love it. If you have to make money, find your way to make money. But it's an art. It's art, and it has to come. You have to be able to find the way to bring it from yourself, from deep inside, and enjoy it. And I have seen other people who are very concerned about only the money, and it's just. It may happen for you, and I hope so. And I'm still working for myself. I still try. But in the meantime, I still love it.
I love it. So the creation, the practice, the editing my songs, the playing guitar, playing instruments, learning and finding, wow, my voice is so good. You know, right now my voice is great. You know, just these achievements, that's to me what it's all about. Now, maybe someone else, they have a different idea. But for me, I guess I've always been kind of a positive person in that way. So it's for the love of it. That's why I do it. So I wish everybody luck, and I hope you find that deep, I'm tapping my heart, that deep place, and then the confidence and the skill to let it come from there. Ela disse que ela acredita que se você ama isso, é isso que você tem que fazer na música, mesmo que isso te trazendo um dinheiro não, que você deve encontrar uma forma de fazer dinheiro com música sim, mas que isso não é mais importante, que o mais importante é você fazer de forma que isso venha do seu coração, que ela até hoje ela deseja que todo mundo tenha boa sorte, né, que consiga viver bem de música, que ela mesma ainda está tentando muito isso, né, chegar nesse ponto de, nossa, tem muita grana e tal, mas que não é por isso que ela faz, ela realmente diz que a gente deve, como músico, seguir o nosso amor por isso e fazer isso por amor mesmo, encontrar esse lugar profundo no nosso coração, onde a gente consegue manifestar essa criatividade e ter amor por essa criação, que ela sempre foi uma pessoa muito positiva em relação a isso, e que ela acha que é por aí que a gente deve ir, pelo caminho do amor mesmo, de amar o que a gente faz, e se entregar a isso de corpo e alma mesmo, e se tiver dinheiro, muito que bem, se não tiver, continuar fazendo e encontrar uma forma de conseguir viver disso, da melhor maneira possível. Gente, ficamos aqui então com mais um programa Vida de Músico. Hoje tivemos a presença maravilhosa, fantástica, fenomenal da grande Karen Lawrence. Para mim isso é uma realização, é só mesmo quem viveu comigo esse momento sabe do que eu estou falando, porque foi um momento da minha carreira fantástico. Então, para mim, isso está sendo, não é nem uma honra, isso é um sonho realizado. Está falando para mim com uma diva do blues. Para mim, do blues, ela começou com outras coisas, mas o que eu estou querendo dizer é que para mim ela sempre vai ser uma diva do blues, porque as músicas dela são fantásticas. Agora, ainda sabendo que uma das músicas mais lindas que ela fez, que é da carreira dela, foi realmente ela que fez. Gente, não tem palavras, ok? Então, agradeço a todos vocês por estarem conosco. Compartilhem esse material, ok? Quero agradecer a Tainá por ter nos ajudado nesse momento. Eu tenho certeza que ela também viveu esse momento junto comigo. Nós vivemos juntos naquela época e ela está vivendo aqui de novo. Para mim, foi fantástico. Tá? Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa. Tá? Lembrando vocês que nós temos os nossos patrocinadores, né? Good Guitar Picks, Caputo Custom Guitars, CGW Custom Guitarware, Pro 3000 Multimeios, Hyper Pro Cordas, Malagoli Captadores, Ball Bags, bags para guitarra, Pedroni Amps e Christian Bove Custom Hardware. Ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima transmissão. Grande abraço, estamos aqui. Agradecendo. Thank you